Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar um pouco sobre outros aspectos do tratamento contra o câncer. Por exemplo, no Hospital Infanto-Juvenil. Como é que se chega à cura com outras maneiras de se abordar o paciente? Hoje a gente vai falar da contação de história, um método muito bacana implantado lá. Eu estou aqui com a dona Yara, é Yara Calado, já tem sobrenome de artista mesmo, de poeta, né? Contadora de histórias voluntárias, eu estou vendo que a senhora está com o nosso jaleco rosa da AVCC. Como é que é a contação de histórias, é contação mesmo que fala? Pode interferir no tratamento, na sua opinião? Bom, eu acho que aquele ambiente porque eu leio na infusão, eu só leio na infusão. Então, enquanto eles fazem o tratamento de quimioterapia, é estressante, aquele período é estressante. E eu chego e levo eles para um outro mundo. Leio e eles saem daquele ambiente. É o mundo da imaginação mesmo, né? Exato. E eles vão viajam e nós conversamos, e eles escolhem as histórias, e é muito bom, os pais se interessam. E o que eu pretendo mesmo é que eles passem a se interessar tanto que os alfabetizados não precisem de mim, que eles solicitem os livros e passem a ler. E a entender que aquilo é o caminho para a imaginação e para fugir mesmo de um momento tão ruim, né? Claro, uma superação daquele espaço de tempo que eles estão ali. Dia 2 de abril é o dia do livro infantil. E a senhora está me dizendo que o livro infantil é a base dessa contação de história. Quer dizer, não é nada que eu imaginei ou que a senhora imaginou. Não, tá ali no livro e aquela criança, quando ela quiser sentir aquilo de novo, ela pode voltar a ler aquele livro e ter acesso a tudo aquilo que a senhora provocou na imaginação dela. Exatamente. O livro é um instrumento. O livro é um instrumento. Eu não chego e conto histórias da minha imaginação. Eu leio histórias. Porque é importante esse contato criança-livro que está se perdendo. Eu digo sempre que o meu maior rival é o celular. Porque eu chego lá e eles estão geralmente com o celular. E eu pergunto, posso ler alguma coisa? Você quer escutar uma história? Posso ler? Tem uns que dizem que não, dizem que vão continuar jogando. Alguns aceitam e os que aceitam geralmente querem outra história, e aí embarcam nesse mundo. Agora, não é por acaso que a senhora faz isso, porque tem uma história sua, pessoal, com os livros. Conta pra gente qual é a sua profissão. Eu sou professora. Quanto tempo exercendo a profissão de professora? Eu exerci 32 anos. Depois que a minha paixão sempre foi as minhas paixões foram os livros e as crianças, sempre. Depois que eu me aposentei, eu fui morar numa cidade do interior e sempre busquei um trabalho voluntário voltado para essa leitura, ler para as crianças. E, por acaso, tinha um projeto nessa cidade, um projeto de leitura vindo da Argentina, que esse projeto também tinha sido baseado num projeto na Alemanha, de contação de histórias para doentes terminais. E na Argentina era para as crianças de classes que não têm tanto acesso ao livro. E esse era um médico, ele montou esse projeto nessa cidadezinha. E eu comecei a fazer parte e nós líamos nas escolas. Quando eu resolvi, meu marido e eu resolvemos vir para cá, eu falei para minha filha, eu quero ler no hospital para as crianças. Ela trabalhava aqui. E ela entrou em contato com o Dr. Luiz Fernando
E ele falou, não, vamos pela AVCC, você traz um projeto, traz seu currículo, e foi por aí. A receptividade do hospital foi boa quando a senhora chegou com essa ideia? Sim, o doutor... Com essa empolgação toda com que a senhora fala da ideia? O doutor Luiz Fernando foi muito interessado, ele tem agora até um projeto maior, mais abrangente, Arte para a Vida. Mas essa parte de literatura é muito importante, ele se preocupa bastante com isso. Como é a reação das crianças? E a senhora me diz que algumas, a princípio, querem continuar com o celular, outras nem querem saber de história, de leitura, porque estão num outro momento, né? Mas como é que é? Isso contamina? Quando vai ler para uma que está sentada do lado da outra, aquela que não quis, ela não se contamina também? Exatamente. Às vezes eu estou lendo, ele diz, não, eu não quero. Tudo bem. E há um respeito por isso. Não, claro, não quero. E eu começo a ler para um outro. Aí eu vejo que ele começa a olhar assim, começa a prestar atenção e tal. Aí eu falo, quer que eu fique no meio das duas camas? Você quer ouvir também a história? Quero. Então eles passam... Isso é via de regra, isso acontece comumente. Acontece muito, muito. E eu também levo uns livros para adolescente, porque às vezes tem crianças, vou chamar de crianças, mais velhas, com 16, 17. O hospital agora está com essa filosofia de tratar não só dentro do Hospital Infanto-Juvenil, não apenas as crianças e adolescentes, mas também os jovens, né, porque eles se identificam melhor com esse ambiente, né? E eu leio, eles também gostam, claro, eu trago uns livros especiais para eles. Venho com uma sacola cheia de livros. Os livros são meus mesmo. Como é que é a seleção dos livros? Já que a senhora é professora, tem experiência nisso, né? Sim, eu seleciono os livros mais ou menos por idade. Vários tipos. Os livros eram os livros que eu comprava para minha filha e que agora eu compro para os meus netos. Então eu trago esses livros e eu pergunto, vamos supor, você quer ouvir a história do gatinho trapalhão, da estrelinha que tinha medo do escuro, dependendo da idade, ou histórias sangrentas. É mesmo? Para os mais velhos. E contos de fadas sangrentos, por exemplo. E outras histórias. Trechos de livros, do Drauzio Varela, que ele escreve muito bem para criança e adolescente. E é médico, né? E é médico. Coincidentemente. Escreve muito bem. E é assim que eu escolho, eu trago e dou um leque para eles escolherem. E Nessa temporada como professora e agora como voluntária, tem diferença entre uma criança que está com câncer e está em tratamento com uma criança que está na escola? Na hora que a senhora começa a ler, a criança é diferente? Não, criança é criança. As pessoas falam, mas como você tem coragem de ler? Eu digo, eu vejo a criança como uma criança, ela é criança. Ela está num momento da vida dela, mas ela é criança. E é a mesma coisa. Não existe diferença entre a criança em tratamento e a criança que não está em tratamento. É bom falar isso porque há uma certa mitologia mesmo em torno dessa história. Há mitos, né, de que a criança com câncer, é uma criança especial que recebe. Não, é uma criança. É uma criança. Passando por um tratamento de uma doença cruel. Mas é uma criança. É uma criança. Inclusive o doutor Luiz Fernando fala para as mães, vocês não podem mimar essas crianças, porque eles vão se curar e depois quem que vai aguentar com eles? E a senhora sente, professora, que está mesmo colaborando, como eu disse no começo do programa, com a cura? Que isso é, inclusive, uma terapia de cura para essas crianças? Cura, eu não sei, mas de superação daquele momento, eu acredito que seja muito importante. Inclusive, agora eu estou começando a trabalhar umas atividades de linguagem, porque eles também ficam fora da escola há muito tempo. E nesse outro projeto eu estou trabalhando umas atividades. Então, eles naqueles momentos,
eles esquecem aquele ambiente, na hora que eles estão escrevendo, eles se dedicam àquilo, é como se estivessem na escola. Então, acho que isso é uma superação do ambiente e espero que isso possa ajudar na cura. E está te ajudando como pessoa? Para mim, eu digo que eu saio daqui todo dia muito agradecida, porque às vezes a saúde é tão presente na tua vida que você não valoriza. E quando você está nesse ambiente, você vê como você é feliz, que a tua vida é ótima. Você tem sempre que agradecer, porque é uma situação difícil, principalmente, eu digo, para as mães, porque as crianças não têm a dimensão da gravidade, mas as mães são guerreiras. E sofrem muito, né? Sofrem. Até para elas é bom esse momento de Sim, sair elas um pouco e exercitar a imaginação. Às né? vezes eu brinco com eles e falo, eu vou ler para sua mãe. E elas gostam. Pois é, e aí essa mensagem que a gente deixa, o livro infantil ajuda a curar qualquer mal, né? Verdade. Qualquer livro. Professora Yara, muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Continue firme e forte, porque eu sou dessas também, muito do time do livro infantil, Ótimo. que eu acho que a gente aprende a gostar, ter prazer de ler, é na infância mesmo. É verdade. E viva o dia do livro infantil, viva a leitura e que essa mensagem passe para vocês também. Já que vocês estão nos assistindo muitas vezes aí sentados confortavelmente no lar pela televisão, ou mesmo pelo computador, pelo celular, pelo tablet, dê um tempo de vez em quando e leia um livro. Isso é muito importante. No mais, nosso site está lá à disposição, hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo.